Boa noite, empreendedores e empreendedoras que estão chegando para mais um Papo de Empreendedor. A gente começa liberando o acesso de vocês aqui na nossa sala virtual. Você que está entrando, lembre-se de ativar o som nessa caixinha que abre na tela do seu computador ou do seu celular, tá bom? Bem-vindos, bem-vindas. Os microfones no momento estão fechados para evitar ruídos e no final a gente vai abrir para trocar ideia, tirar dúvidas, combinado? Bom, muita gente por aqui. Antes da gente começar, alguns recadinhos importantes. O primeiro é que se você quiser deixar a sua câmera aberta, vai ser um prazer te ver. Alguns a gente já conhece, outros não. Nosso super time Estímulo está aqui para dar todo o suporte que vocês precisarem. Eu sou a Camila, do time de comunicação e marketing. O que precisarem, contem comigo, com o Rodrigo, o Vitor também, direto ali no chat. A nossa rede de educação e marketing hoje não está presente, Mariane Salvador. Na verdade, ela não está liderando a mentoria, eu estou no lugar dela com essa responsabilidade. Ela sofreu um pequeno acidente na sexta-feira, mas está só acompanhando hoje aqui com a gente. Tá bom? Lembrando também que no chat vocês podem deixar suas perguntas, dúvidas, que o Davidson vai responder no final. Quem ainda não está no grupo exclusivo de WhatsApp da mentoria, entra porque é lá que a gente vai compartilhar o conteúdo, os links, as dicas sobre o tema. O link está no chat, o Vitor está colocando aí para vocês. Também a gente não pode deixar de falar das nossas redes sociais. O Instagram do Estímulo é @estímulo2020, do nosso convidado, Daverson Migliati, é @Daverson, com N no final, MI. Já vou dar um spoiler aqui, pessoal. Comenta no post da mentoria. O Vitor vai colocar o link do post aí no chat. E comenta com o arroba do seu negócio que a gente vai te seguir de volta, tá bom? E quem fizer isso, quem deixar o comentário lá no post com o arroba do seu negócio, vai poder participar do sorteio no final aqui da mentoria. Combinado? Não esquece de seguir eu também, Daverson MI. Isso. @DaversonMe. Vamos lá? Vamos ao que interessa? Já são 7h35. A nossa Vamos mentoria lá, começa nesse momento com um convidado que tem a história para contar, né, Daverson? tem 65 bastante. países, tem história para contar, para rir, para chorar, né? Tem muita coisa, viu? Muitas Ai, histórias tristes também, muitas histórias legais. Uma boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Estou vendo vários rostos familiares aqui. Já vou começar dando uns abraços aqui pro Carlos, lá de Americana, pro Ismael, lá do Centro-Oeste. Tem bastante gente que eu conheço aqui, muito bacana. legal. O Daverson, além de você ser o fundador da Externa Café, que é uma rede que hoje tem mais de 75 lojas em 8 estados, eu acho que até mais, né? Esse número é um número Faturando vivo, né? milhões. Empreendedor raiz que hoje está faturando milhões, você também acaba de escrever seu livro, né? É preciso coragem para voar, super legal. Aqui, ó. Tá aqui, ó, pra galera. Vamos sortear no final, hein? Aqui, ó. Quem seguir vai Isso estar aí. concorrendo. 3 livros. Isso aí. Daverson, então é com você. Bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por fortalecer aí a nossa rede empreendedora. Sinta-se muito em casa, aqui todo mundo é empreendedor e com certeza a gente está de olho aí nas suas dicas, nos seus insights, para se inspirar com a sua história e para aprender muito sobre franquias, né? Com certeza, legal. Primeiramente, mais uma vez, obrigado, né, pela oportunidade. Pedir aí quem tá com a câmerazinha fechada, pode abrir, galera. Não tenham vergonha, participem, façam perguntas. Eu adoro interagir, adoro responder perguntas daquilo que tiver ao meu alcance. Uma boa noite a todos. Pedir para o Rodrigo já espelhar aqui minha apresentação para mostrar um pouquinho de quem eu sou.
O tema não poderia ser diferente, né? É preciso coragem para voar. Já estou até com a camisetinha aqui, ó. Não sei se dá para ver direitinho. É o livro que eu estou lançando aí. Lancei na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Tem sido um sucesso. Depois eu vou contar um pouquinho como foi essa história. Pode passar, por favor. Começo me apresentando. Sou o Davidson Migliatti, né? Eu sou fundador da Rede Serna Café, sou fundador da Rede Mini. E aqui é um pouquinho das coisas que eu já fiz ou ainda faço, né? Então, eu comecei como franqueado, depois fui franqueador, ainda sou franqueador, mentor, multifranqueado, entusiasta de negócios, recentemente autor e viajante. Viajante é a parte que eu mais gosto. Se pudesse, só ficava viajando, mas a gente tem que trabalhar e trabalhar muito, e essas viagens serviram de muita inspiração. Quando você falou, né, de 3 voltas ao mundo, 65 países, o pessoal fala, é rico. Na verdade, eu vendi um carro para poder realizar o primeiro sonho, dormi muita recepção de albergue, muito chão de aeroporto, mas daqui a pouquinho eu conto para vocês. Vamos lá, passar para o próximo slide. Como eu mencionei, a Externa é a maior rede de cafeterias premium do Brasil, né? São cafeterias instagramáveis, grandes, com faturamento acima da média. Tem aqui, ó, o latte art feito na xícara, muita gente se admira, né? Se impressiona, acaba curtindo, postando, chamando os amigos. Um é 3D, né? Feito na frente do cliente, o outro é coloridinho, né? E tem aqui os diferentes tipos de café. Muita gente acha que café é café, na verdade existem muitos tipos de café. O Brasil é o maior produtor, maior exportador de café. E a gente usa um café super especial, que é a nota 85. São cafés realmente de muita qualidade. Quem tiver oportunidade pode ir aí visitar uma de nossas lojas. Já estamos chegando em 10 estados, chegando a 80 unidades, já com a rede Mini também, né? Então, estamos crescendo bastante. Mas não foi nada muito fácil essa trajetória. Então, vou pedir para o Rodrigo passar o slide. Essa foi a trajetória, né? Então, eu vou contar um pouquinho bem lá de trás, né, da minha família, da minha origem, mas eu fui estagiário da Casas Bahia, depois vendi o carro, dei a volta ao mundo, depois entrei no mundo das franquias com o Proger, né, dinheiro do governo, depois BNDES, e fui um serial, vamos dizer assim, né, empreendedor serial. O título é Preciso Coragem, porque foi muita coragem, né, de pegar tanto empréstimo, tanta dívida, pagando financiamento estudantil da faculdade, que também que não foi fácil. Em 2018, fiz um reality show na TV Bandeirantes, foi algo incrível, que eu nunca imaginei. Foram 8 mil inscritos, eles são donos do Big Brother, é Endemol, né, uma rede holandesa, e foi o primeiro reality show de empreendedorismo do Brasil, foi 2018, e foram 2 meses no ar, em horário nobre, não durou uma semana ou duas, eu fui eliminado. Então me deu uma vergonha muito grande. Falei, caramba, né? Mal comecei no programa aqui, já estou sendo eliminado, me dei muito mal. Porém, teve uma repescagem e dos 20 participantes que tinham sido eliminados, só 3 voltaram. E eu fui um dos 3 que voltaram. E aí a gente ganhou o programa. E junto com o meu time, eu criei um produto para Cacau Show, chamado Slack. Então, quem tiver curiosidade por na Cacau Show, é um produto que é uma pasta de chocolate 65% cacau. E eu ia ganhar 1% das vendas, só que adivinha, né? Chocolate amargo ninguém gosta, então me dei mal nas vendas. É um produto que não vendeu tão bem, mas foi uma experiência muito boa estar lá com o Ale Costa. O Ale Costa é o cara que escreve o prefácio do meu livro, né? E ao longo da jornada acabei conhecendo muita gente bacana. O Wilson Poit, né, o grande parceiro, escreveu a Orelha, o Caíto Maia escreveu o Pós-Fácil, então tem uma galera bacana. O Geraldo Rufino escreveu a quarta capa. Então, quem tiver interesse, depois pode adquirir. Vai ter um cupom também para quem não for sorteado, o cupom Externa 10, tá valendo aí na Amazon, com um desconto bacana. E depois, na sequência, 2019, eu comprei uma rede chamada Moinho, comprei uma fábrica de bolos e salgados e ninguém me contou que 2020, né, em março, ia ter a pandemia, ou seja, eu comprei ali no final de 19, começo de 20, março o mundo acabou, não vendi um bolo sequer, não vendi um café sequer, ficou tudo fechado. E para só depois em 21, 22 as coisas começaram a melhorar, aí criei a marca Mini e as coisas começaram a melhorar. Mas eu vou voltar lá para o começo para a galera me conhecer. Pode passar, Rodrigo. Aqui é a minha infância, né? Eu comecei com 7 anos de idade visitando uma feirinha do Lero, em São Caetano, uma feirinha de artesanato. Pessoal que não sabe, São Caetano, uma cidade, né, perto da capital, e essa feirinha de artesanato tinha uma banquinha que vendia cédulas e moedas. E eu gostava muito de ir lá, mas não tinha dinheiro, minha família é muito humilde.
e eu comecei a viajar na iconografia das moedas e cédulas. Eu falei, caramba, né? Queria ir para o Taj Mahal, queria ir para Pirâmide dos Egito, mas sem dinheiro, ficava viajando ali nas notas, né? Isso aos 7 anos. Meu pai falou, cara, uma notinha ou outra você consegue comprar, vamos comprar. E eu comecei a comprar e vender, né? Já tinha um sangue ali de empreendedorismo, então comprava uma, depois vendia aquela uma e comprava mais duas, e fui crescendo a coleção. Eu virei numismática, numismata, quem não conhece é a ciência que estuda isso, né? Cédulas e moedas. E meu pai não deixava eu trabalhar, mas deixava eu estudar, e tudo que tinha de graça em São Caetano eu fazia. Processamento de dados, escola técnica, informática. Eu só escapei de datilografia. Do resto, inglês, espanhol, tudo que tinha de graça na prefeitura eu fazia. Chegou aos 18 anos, não tinha dinheiro para fazer faculdade. De novo, recorri ao FIES, financiamento estudantil. Fiz umas aulinhas de informática, vendi uns computadores que eu montava ali para ganhar uma grana para pagar a matrícula, até dar tempo de ser aprovado no FIES. Deu certo, entrei para desenho industrial. E aí, em maio de 2002, eu entrei na Casa Bahia como estagiário. Falei, pô, vou pegar um emprego bom, né? Estudei pra caramba. Virei entregador de panfleto. Nada contra, mas eu achei, né, que com todo aquele estudo eu teria mais sucesso, mas estava tudo certo. Eu ia ganhar R$ 580, pô, já ia conseguir pagar um pouquinho ali do financiamento estudantil. E aí, falei, pelo menos eu tenho que ser o entregador de panfleto mais rápido aqui, né? Então comecei a trabalhar muito, chegar cedo, sair tarde. Sábado e domingo tinha hora extra, eu fazia as horas extras, levava marmita para economizar grana. E foi aqueles primeiros meses assim de trabalho intenso e despertou o interesse de um outro departamento que me chamou. E aí eu dobrei de salário, né? E aí eu percebi que o esforço valia a pena, né? Quando você se dedica muito, uma hora alguém vê o seu esforço, e foi o que aconteceu. Com isso em mente, eu falei, eu vou fazer um TCC, um trabalho de graduação para Casas Bahia. Foi aí que meus amigos todos me chamavam de tonto, né? Porque na hora do almoço eu ficava lá pensando no que fazer para apresentar para Casas Bahia e também para passar de ano. Afinal de contas, eu estava fazendo desenho industrial e eu tinha que fazer esse TCC em algum momento para passar de ano. Chegou 2005, me formei na faculdade, apresentei o TCC da Casas Bahia na faculdade, passei de ano e fui apresentar para a diretoria. Adivinha o que aconteceu? Foi reprovado, né? Meus amigos estavam certos, riram da minha cara lá, guardaram o meu projeto, mas eu não desisti. Eu fiquei com aquilo na mente que poderia ser uma chave para o crescimento dentro da empresa. Isso foi 2005. Quando foi 2006, no começo do ano, esse gestor foi mandado embora. Quem assumiu foi Rafael Klein, neto do fundador da Casa Bahia. Eu falei, é agora. Eu vou pegar esse cara. Só que, de novo, a vida colocou uma dificuldade. Ele andava com 2 guarda-costas dentro da empresa, 2 seguranças. Eu falei, como que eu chego nesse cara? Não consigo nem conversar com ele no elevador. O que eu fiz? Me escondi no banheiro. Um dia que eu achei que ele ia pro banheiro e ele foi, né? Então o pessoal dá risada, mas eu criei uma oportunidade para mim. E quando ele entrou, sem os seguranças, eu falei, Rafael, eu tenho que te mostrar um projeto. Ele, cara, deixa eu terminar aqui, pelo amor de Deus, né? Vamos sair aqui do banheiro. E aí ele me levou para a sala dele, eu peguei o projeto, ele leu página por página. Isso me marcou muito. Diferente do antigo gestor, ele olhou folha por folha. A partir daí mudou minha vida. Ele ligou pro meu chefe e falou, o Davidson vai virar o guardião da marca. E comecei a crescer muito rápido. Nunca imaginei andar de helicóptero todo dia da minha vida, andar de avião, inaugurar loja, conhecer artista. Aquilo realmente me deu uma projeção muito grande na empresa. Meu salário aumentou, já virei chefe, coordenador, fui crescendo e não parei mais. Isso foi de 2006 para 2007 e desde 2002 que eu estava trabalhando lá de estagiário, ou seja, uma jornada de 5 anos sem férias, com muitos bancos de horas. Só que aí eu já estava numa fase que eu já não aguentava mais. Final de 2007, eu falei, eu preciso viajar, eu preciso realizar aquele sonho lá de trás dos 7 anos de idade. E foi aí que eu resolvi vender meu carro e comprar um ticket de volta ao mundo, né? Então, pode passar o slide. Eu comprei esse ticket, vendi um CrossFox que eu tinha e resolvi dar a volta ao mundo. Pode passar isso também, que foi aqui foi quando eu comecei na Casas Bahia. Tá vendo? Eu acho que eu melhorei um pouquinho, eu tava magrinho, agora dei uma engordadinha, né? Isso aqui foi meu primeiro emprego lá, fazendo uns cartazes no computador. Mas pode passar. E quando eu dei a volta ao mundo, que eu vendi o CrossFox, eu vi realmente, eu pisei em todos os continentes. Esse ticket, para quem tem curiosidade, pode, até hoje existe, custa US$ 4.000. Eu tinha um CrossFox na época, vendi ele por US$ 11.000, o dólar estava mais baixo do que agora, mas ainda hoje é o mesmo preço, US$ 4.000. E você é obrigado a pisar em todos os continentes. Então, aqui algumas fotos eu de mochilão, obviamente, né? Não tinha grana, tinha grana para o albergue, para comer e para o ticket.
foi o que sobrou quando eu voltei a pé, mas com a cabeça fervendo de ideias. Então, aqui do lado, na China, nos Guerreiros de Xi'an, Pirâmides do Egito, em Bagan, que é Mianmar, está ali um monte de templos, mais de 2.000 templos. Lá embaixo à esquerda, o Nepal, uma cidade muito bacana, em Katmandu. E aqui à direita, uma das maravilhas do mundo, que é Petra, na Jordânia, onde foi filmado até Indiana Jones. Então foi bem bacana essa experiência. Porém, o que, que aconteceu? Eu não tinha grana para empreender. Eu vi o varejo pujante no mundo todo, Subway no mundo todo, KFC no mundo todo. E eu estava pagando FIES, então não tinha o que fazer. Continuei trabalhando ali final de 2007, 2008 e 2009 eles tomaram a decisão por mim. Dia 1º de abril, dia da mentira, eles me mandaram embora. Houve um corte lá, houve uma fusão, eles foram vendidos para o grupo Cassino francês, junto com a Billie Diniz, e eu tomei um choque. Falei, caramba, só sei fazer isso, fiz pós aqui, eles pagaram, fiquei meio mal assim, mas depois eu entendi que estava tudo certo, que eu dava minhas horas em troca de um salário e tá tudo bem. E eu falei, é a grande chance de eu ter coragem agora de abrir uma franquia. E pode passar o próximo slide. Foi aí que a Subway entrou na minha vida. Tá? Não foi essa loja bonitona, porque, obviamente, eu não tinha muita grana, eu tinha uma rescisão que eu recebi, chamei um sócio e ainda peguei o projeto. Ou seja, eu montei uma loja de madeira no shopping Praça da Moça, em Diadema, que 3 dias depois caiu os ladrilhos e a vigilância sanitária me fechou. Então, o empreendedor não tem um minuto de paz, né? Mas era o dinheiro que eu tinha, arrumei ali a loja e comecei a ficar ali o dia inteiro batalhando para aquela loja desse certo. E não tinha como, né? O pessoal chegava lá, Subway, subiu o eu falei, não, cara, é Subway. É só pedir o número 1, eu falei, não, tem que escolher o pão, o queijo. Então, além de tudo, eu tinha que ensinar como pedir, como pedia, tinha que fazer marketing na cidade, coloquei outdoor na cidade toda, até o negócio começar a virar. Foi a primeira Subway de Diadema, foi o primeiro shopping de Diadema. Porém, 6 meses depois, o negócio estabilizou e o meu diretor falou, cara, você tem potencial, a gente vai te dar mais uma Subway no shopping Anália Franco, em São Paulo, Tatuapé, pega mais um projeto. Eu falei, vamos embora. Fiz um quiosque um pouco melhor, mas ainda assim de madeira, né? E depois tive que reformar esse quiosque de novo. E aí eu comecei a crescer ainda mais, porque essa loja no Shopping Anália Franco tinha um público mais AB e o pessoal gastava muito. Então eu comecei a ter um faturamento incrível e aí eu fiquei muito corajoso. E aí eu não parei mais. Eu tive 10 Subways, né? Foram mais de 100 colaboradores só na Subway e faturamento acima de R$ 1 milhão. Na época é um baita faturamento, né? Uma média de 100 mil por loja. E eu fiquei muito corajoso. O que, que eu fiz? Comecei a diversificar. Abri Morano Acessórios Feminino de bijuteria, abri Bom Grelê de Grelhados em São Caetano, abri temaqueria, nem gostava tanto de temaki, mas abri temaki. Trouxe uma marca chamada Esbarro, de Nova York, abri na Moca. Ninguém me contou que na Moca tinha a melhor pizza de São Paulo. Já me dei mal logo de cara. Aí abri KFC de frango frito. Chamei 10 sócios, não tinha dinheiro nem para um décimo daquilo. Chamei 10 sócios. A gente montou o primeiro KFC ali no shopping Aricanduva. E eu comecei a me dar muito mal. Né? Então, uma coisa que eu percebi é a questão de afinidade. Eu ia muito bem na Subway, porque adorava a Subway. Ia muito bem no KFC, porque adorava frango frito, aquela coisa. Só que comecei a me dar muito mal em coisas que eu não tinha muito domínio, como temaki. Imagina, faltava o sushi man, eu tinha que baixar a porta. Não sabia cortar o peixe. Tinha praga no Chile, dançava, porque o preço era em dólar. Meu CMV, custo de mercadoria, se tiver alguém de alimentação aqui, sabe do que eu estou falando, impactava no meu negócio. Morando acessórios femininos, então nem se fala, né? Barbudinho feio na loja, mulherada não entrava, não comprava bijuteria na minha loja. Eu não sabia o que estava rolando na novela das 8, não sabia o que estava rolando na moda. O pessoal me chamava, eu quero Madre Pérola. Eu falei, o que é Madre Pérola? Passou na novela das 8, eu nem assisto novela das 8. O que aconteceu? Me dei mal. Então, uma das coisas que eu sempre falo é ter afinidade. Pode passar o próximo slide. Isso já é um gatilho, porque eu percebi, se for alguma coisa que tem afinidade, a chance de dar certo é muito grande. Né? E as viagens ao Volta ao Mundo, eu continuei viajando. Né? Então, depois de 2007, eu fiz outra no final de 2009, outra no final de 2012, e outras viagens ao longo da jornada, já está em 65 países, né? Foram 3 Volta ao Mundo, mas eu continuo viajando, buscando muita referência. Né? Muita gente acha que não, mas a gente traz muitos insights, né? Olhando o mercado dos outros, né? Então isso me ajudou muito até a criação da Externa. Pode passar. Que foi aí que eu pensei, pô, eu queria criar algo meu, algo único, algo exclusivo. Chega de ser franqueado. Já acertei e já errei. Dei muitas voltas ao mundo, por que não criar algo meu? De novo, coragem para criar algo do zero.
né? E aí eu coloquei ali num guardanapo a minha ideia, não tinha nem nome, nem o logotipo, mas eu tinha uma ideia muito forte, apresentei isso no Hospital Infantil Sabará, né? E eles falaram, adorei a ideia, mas qual que é o nome, qual que é o logotipo? Falei, cara, isso eu não tenho certeza ainda do que é, mas eu sei que vai ser uma rede de cafeterias mais premium, com ambientes instagramáveis, bonitas, com produtos exclusivos, métodos de extração diferentes, quem não sabe, não é só expresso, né? Tem Clever, Chemix, prensa francesa, são vários métodos. E foi aí que eu criei a Externa, pode passar. O design realmente é diferenciado, então essas são algumas lojas de São Paulo, né? A gente tem no Oscar Freire, e outras em outros bairros bacanas. E o que me chamou a atenção foi o faturamento, né? Média de cafeteria ali estava na casa de 60 mil na época, eu comecei a vender 300 mil. Quiosque estava na média de 40 no Brasil, eu comecei a vender 100 mil por mês. E aí eu pensei, acertei o mix. Mix é uma coisa importante. Não importa o segmento. Acertar no mix, o negócio vai embora. Você pega aquele mix vencedor com margem, e eu fiz isso, né? Pô, eu aprendi com a Subway, 40 mil lojas no mundo, aprendi com o KFC, milhares de lojas no mundo. Eu vou ser pragmático aqui, com os SKUs, né? O cardápio enxuto, porém vendedor, né? E quem toma uma xícara de café premium, café bom, café especial, o gosto não retrocede, né? Então as pessoas, assim como vinho, cerveja, chocolate, azeite, as coisas começaram a melhorar. O pessoal começou a me buscar. Pode passar, por favor. E aí eu pensei em formatar, obviamente, para franquia, né? E nunca imaginei que eu ia abrir uma loja a cada 15 dias até fevereiro de 2020, sem parar. Sem Google, sem Face, sem Instagram, sem TikTok, sem LinkedIn, sem YouTube. Foi simplesmente as coisas foram acontecendo, né? Então foi muito interessante. Abrir no Nubank, abrir no Hospital São Luís, abrir em centros de inovação, prédio de empreendedorismo do Bradesco. E foi muito legal, porque eu recebia convites e eram pontos não tradicionais, não era shopping, né? Não era rua. Eram pontos realmente que o cara não vivia de aluguel e queria realmente uma experiência de verdade, né? Pode passar, por favor. Então foi muito bacana, porque o custo fixo era muito baixo, e as lojas tinham todo esse storytelling das minhas viagens. Então a pessoa que ia na loja, ou vai até hoje, vê poltrona de saca de café. Por quê? Porque poltrona viaja o mundo, e a saca de café é do meu café. Ela vai ver miniaturas. Às vezes, algumas lojas são as minhas miniaturas. É o que cabia na mala. No mochilão lá, tinha minhas miniaturas. Algumas lojas usam até as minhas. Lógico que depois os clientes acabam doando, o franqueado acaba usando também a dele. Métodos do mundo, ou seja, tomei uma prensa francesa na França, tomei uma Clever na China, tomei uma Harry no Japão. Essas coisas as pessoas não conheciam na época. Agora está um pouco mais democrático, mas mesmo assim a gente tem viajado e tem trazido coisas diferentes e as pessoas têm gostado muito do que vê, né? São produtos realmente que dá vontade de comer e dá vontade de tirar foto. Pode passar, por favor. E aí, pode passar. E aí ó, a gente faz produtos diferentes, né? Então, por exemplo, a gente fez um milkshake de unicórnio. No Halloween fez outra bebida diferente. Leva os franqueados, leva os clientes para a fazenda. Eu mesmo não sabia que em determinadas fazendas tinha colmeia de abelha para melhorar o café. Ou tinha uma sombra, porque o café não cresce tanto, mas fica mais doce. Essas histórias começaram a nos ajudar a vender mais, né? A gente tem quase 400 colaboradores na ponta e atendemos mais de 150 mil clientes. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho de formiguinha. A gente criou uma universidade hoje para transformar e para passar esse conhecimento, mas fazendo coisas diferentes, os resultados acontecem, né? Chegam em resultados diferentes. Pode passar, por favor. E começamos a criar mais produtos diferentões. Então, por exemplo, na Colômbia eu tomei um café com laranja. Eu nunca tinha tomado um café com laranja. Sou até estranho. Ninguém acorda de manhã aqui, ai, que vontade de um café com laranja. Porém, foi muito gostoso, foi um sucesso. Tônica com expresso, eu nem gosto de tônica tanto assim. Com café fica muito bom. Quem não conhece, vai numa das nossas lojas e experimenta, realmente é muito diferente. Começamos a colocar brunch, então as pessoas vão de fim de semana, escutam uma música ao vivo ali, tomam um brunch, fica um tempo na loja, a loja é gostosa. Então começamos a agregar um faturamento muito interessante em lojas que tinham às vezes até perfil comercial, porque as pessoas acabam segunda a sexta tá lá trabalhando, porém fim de semana vai num momento de lazer, vai com a família, e foi muito legal isso. Pode passar. Começamos a criar kits, né? Então kits presenteáveis, coisas diferentes. Então a pessoa que nunca imaginou presentear com café, por que não? E aí começamos a trazer artistas pequenos para poder colocar a arte deles nas latas e as pessoas não jogam fora.
né? Então é um artista local, geralmente é um artista que a gente paga um royalties para ele, tá na latinha, então dá uma projeção bacana pro cara. O café que às vezes vai nessa latinha é de um produtor pequeno, que a gente também todos os meses dá uma oportunidade para produtor pequeno, então é a chance desse cara estar numa Avenida Paulista, numa Faria Lima. Então é muito bacana esse tipo de parceria, né? Porque você acaba valorizando o artista, valorizando o pequeno produtor, e o cliente, quando está tomando o café na xícara com bastante qualidade e sabendo toda essa história envolvida, uma história verdadeira, se encanta e acaba voltando. Ele acaba não te trocando por outro café. Porque café por café a gente tem em casa uma máquina, né? Tem um café numa padaria. Então, por que o cara sai de casa para ter uma experiência, né? Pode passar. Tá vendo? E depois da lata, a arte vai para a parede. Então, olha que bacana. Então, se vocês repararem, várias lojas têm artes diferentes, de artistas locais diferentes. Obviamente, sempre com uma linha, né, mais colorido, assim, e com muita, dando muito valor ao artista local. Então, é muito bacana, as pessoas vão lá, querem tirar foto, né, se sente bem, e o artista acaba ganhando uma projeção. E são lojas com pé direito alto, tá vendo? Essa aqui é a do meio na Moca, a da esquerda nos Jardins, a da direita no Rio de Janeiro. Tem até a frase: "É preciso coragem para voar". Para quem não sabe, é um trecho que eu me inspirei em Dostoiévski. Ele fala que as coisas só acontecem no terror do vazio. E é verdade, né? A gente tem que ter coragem para dar o passo um e não sabe o que vai acontecer, né? Então, foi uma das ideias que eu tive para colocar no título do livro. Pode passar, por favor. E aqui só um panorama, porque muita gente me pergunta: por que que você escolheu o café? Né? Você deu 3 voltas ao mundo, 65 países. Seus amigos falam que você foi para tomar cerveja. Eu tomei muita cerveja também, mas eu tomava muito café desde 7 anos de idade ali. Eu lembro minha mãe fazendo Nespresso ou fazendo aquela moquinha italiana. Mas eu comecei a pesquisar o mercado que eu queria empreender, que eu queria investir. Então, o Brasil consome 21 milhões e meio de saca de café. Né? Então, se a China começar a tomar café um dia, ela precisa de 5 Brasil. Mas espero que eles continuem tomando chá, né? Porque imagina, né? Não vai ter árvore suficiente e grão suficiente para tanto consumo. 98% das famílias brasileiras tomam café, né? E o consumo per capita por habitante está em 6 quilos, ou seja, a média do brasileiro é quase 900 xícaras. Dá 839 uma média, é quase 3 xícaras por dia. Então, é um volume interessante. Eu fui dar uma palestra na Colômbia, quando eu falei esses números, quase caiu a plateia lá em Medellín, na Colômbia, porque o nosso consumo é muito maior que o deles. Né? Então, é muito interessante quando você pesquisa um mercado, né, ter essas informações mesmo para estar sabendo onde está pisando. Pode passar, por favor. Por exemplo, 80% é coado, né, aquele famoso café da avó, né, passadinho, coado. E 90% é tradicional, ou seja, 10% só é especial. É o café que eu uso, que a gente usa nas lojas da Mini e da Externa. Então, olha o potencial que tem para café bom, né? Porque o café bom tá lá fora. A Externa surgiu de até uma indignação. Eu ia lá na Coreia do Sul, no Japão, na Rússia. Qual que era o café? Brasileiro. Eu falei, não é possível, nunca tomei um café desse no Brasil. Né? A gente geralmente coloca açúcar, né? O café é marrom, é preto. Mas não, o café é marrom, né? O café, o cheiro é gostoso, ele não precisa pôr açúcar. Mas isso é só depois, só depois que experimenta coisa boa que a gente começa a entender, né? Pode passar, por favor. Aqui uns números rapidamente da Stern e da Mini. Então a Mini já inaugurou duas, já tem mais 8 em obra. Mini quer dizer lembrança islandesa, são lojas pequenas, lojas to go. Né? Externa já está em 60 unidades, mais 10 em obra. Né? Então já estamos chegando aí a 80. Passou de 50 milhões de faturamento, atendemos mais de 150 mil pessoas por mês. É um trabalho de formiga, degrau por degrau, né? Não foi fácil, né? Sempre a gente passa por algumas crises. Eu passei, por exemplo, por greve de caminhão, né? Eu nunca imaginei ficar sem frango e sem lanche na Subway. Impeachment acabou prejudicando. Eu tinha lá um BNDES e cortaram. É, a pandemia, que foi algo inacreditável. Né? Então, imagina, tem uma fábrica de salgado que não vende nada, tem uma rede de moinho que eu comprei inteira que não vende nada e a rede externa fechada. Então, o time teve que ser muito resiliente ali, pensar em estratégias e canais de venda. É aquela coisa, né? Empresa que vende não morre. Então, criamos diversos canais de venda e, passando a pandemia, esse canal perpetuou. Ou seja, hoje eu tenho delivery, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Tem loja que vende 44 mil só de delivery. É algo incrível, né? Muita gente fala, café não viaja bem. Pô, 44 mil de deliveries é muita coisa. De marketplace de delivery é muita coisa. Eventos corporativos. A gente não fazia muito.
Começou a dar atenção. Eu nunca imaginei servir um cara que pisou na Lua. São 12 homens que pisaram na Lua. O General Duck, astronauta, que pisou na Lua. O time dele viu lá uma plaquinha na loja. Fazemos evento, contratou a gente e a gente serviu o cara comeu meu pão de queijo, comeu bolo de maçã, que é a receita da minha mãe, tomou um café da Externa. Então, olha para onde a gente pode chegar, né? Com canais novos de venda. Nunca imaginamos um negócio desse. Se eu ficasse só no tradicional ali no balcão, morria na praia. Né? Criamos kits home office na época da pandemia, fizemos um dia dos pais totalmente digital. Né? Imagina, né? O pai estava numa cidade, o filho em outra. A gente criou uma landing page, colocou um QR Code, o filho comprava online a caixinha de presente com café. Quando chegava na casa do pai, o pai lia o QR Code e estava lá um vídeo do filho. Pô, pai, eu não posso te dar um abraço, mas tá aí um café, tá aí uma xícara, um presente, né? Então, foram coisas que a gente criou na pandemia para ter mais canais de venda e ainda ajudava para, né, ter um momento ali muito bacana de aproximar as famílias naquele momento complicado, né? Eu vou terminar minha apresentação com uma frase e depois eu abro para perguntas e respostas. Pode passar para o último slide. Mas antes eu vou falar só do livro. O livro, gente, surgiu do LinkedIn. Uma pessoa me abordou no LinkedIn e falou assim: eu quero escrever seu livro, que a sua história é legal. Eu achei que era golpe, certeza. Imagina, alguém te aborda no LinkedIn falando que quer escrever seu livro, né? E aí a minha assessora de imprensa falou assim: olha, é sério, os caras são bacana, vale a pena você escrever. Fiquei 8 meses escrevendo. E eu falo que foi um processo assim, muito complicado, porque a gente mexe em umas gavetas muito complicadas, né? Então tem coisas que eu brinco, né? Até minha mãe não gosta que eu falo disso, mas, por exemplo, algum momento da minha vida, eu cheguei no Chico Mendes, lá em São Caetano, pegar algumas latinhas para vender, sem vergonha nenhuma. Né? Tava tendo show amigos lá dos sertanejos, eu vi uma oportunidade de vender latinha e ganhar uma grana, né? E minha mãe não gosta que eu falo essas coisas. Ela chegou a pegar vasilhame, né, assim, para pintar, para fazer jato fosqueado e ganhar uma grana. Não tem que ter vergonha, né? A gente tem que se virar do jeito que pode, né? Então eu falo que não faltou nada, mas não tinha Danone e Yakult todo dia, não tinha Coca-Cola, a gente ia se virando. Meu pai sempre foi muito trabalhador, mas as coisas foram bem devagar assim. Então a gente conta também no livro algumas coisas de alguns golpes, né? Eu tomei vários golpes aí, né, na trajetória. O primeiro CNPJ que eu abri chegou 2 boletos lá. Os dois com o brasão bonito da República, os dois era falso. Ninguém me contou, adivinha, paguei os dois. Depois chegou um boleto bonito do Simples, dia 20, lindo, até com o e-mail da minha contabilidade, adivinha, falso. Tomei na cabeça. Aí um dia, um iluminado trocou minha maquininha de cartão, passou o faturamento de um dia na máquina do ladrão. Adivinha, me dei mal. Né? Então, foram tantas coisas. O fiscal do ECAD me multou porque eu estava colocando na rádio. Então, lá em 2009, 2010, era tanto golpe, cara, que era até uma prova, gente. Pô, eu tô pagando FIES, eu tô pagando Proger, vem um filho da mãe aqui, coloca uma maquininha de cartão dele, vê o fiscal do ECAD me multar, né? O DEI que foi na minha loja, porque alguém usou o Wi-Fi da loja, cometeu um crime, eu tive que ir para a delegacia, né? Até provar que o Wi-Fi era aberto, que eu não tinha uma segurança ali. Então, olha quanta coisa, né? A gente que é empreendedor sofre tanto, tem que ser muito resiliente, acreditar. E eu fico pensando, se eu não tivesse colocado o CNPJ, né, o guardanapo, lá em 2015, ou lá em 2009, quando eu saí da Casa Bahia, talvez não estaríamos aqui hoje. Né? Então, olha quantas dificuldades aconteceram, mas sempre olhando a metade do copo cheio, sempre acreditando, né? A pandemia foi eu achei que o poço tinha um fundo, eu cavei mais um pouco. Né? Então foi um período muito difícil, mas mesmo assim, depois disso as lojas começaram a vender, passamos o faturamento de antes da pandemia. O livro tem sido muito bacana, eu nunca imaginei ficar em quarto lugar no Brasil, na Bienal, né? Então do livro mais vendido em biografia, né? Na Amazon eu fiquei em nono, na frente de um cara lá chamado Elon Musk, não sei se vocês conhecem, até brinquei, o cara ficou em décimo e eu fiquei em nono. E eu conto muitas dicas, né, do que aconteceu. Né? Então foi um período difícil de escrever, mas tem muito storytelling também, aqui são meus carimbos de verdade, né? Os grãos, as externas voando, né? Quem não sabe, externa é o nome da ave que mais viaja no mundo. O Amir Klink já falava no livro dele que ele invejava os albatrozes e as externas porque viajavam o mundo. Né? Então, de certa forma, isso ajudou, eu me sentia meio mais externa. Né? E eu tenho uma frase nas paredes das lojas que me inspira muito e que tem a ver com esse título. Então, pode passar. Vou terminar a apresentação para a gente não se estender muito e cair para as perguntas. Que é o seguinte: eu sempre falo que conhecimento muda a vida, empreender muda a vida e negócios mudam as vidas. Então, por trás do negócio existe muita história, jamais será só um negócio. Então, para terminar a apresentação com essa frase que em todas as externas tem na parede: somos assim.
Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, é a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Muito obrigado. Daverson, a gente está sem fôlego aqui. Super apresentação, assim, de verdade. Parabéns, Obrigado. parabéns pela sua trajetória. Assim, me chamou muita atenção o que você disse, né? Eu já acertei, eu já errei, agora eu quero algo diferente, né? Algo meu. E você se superou com certeza, assim. As suas ideias de personalização são impressionantes, né? Economia criativa mesmo do brasileiro, né? Do brasileiro, não tem jeito. A vida vai botando obstáculo e a gente vai ter que pular esse obstáculo, vai ter que desviar, né? Não tem jeito. Muito legal, assim, de verdade, parabéns, obrigada por compartilhar com a gente, realmente muito inspirador. A gente tem alguns empreendedores que enviaram perguntas pelo formulário Que e legal, que também legal. temos algumas perguntas aqui no chat. Antes da gente começar Perfeito. essa parte mais dinâmica, é, já está aí no link, no nosso chat, o link, por favor, para você clicar, dar essa nota para nossa mentoria, isso ajuda muito o nosso trabalho, tá? Então, por favor, o Vitor já vai colocar aí o link para vocês Ó, deixarem a sua nota. Quem ainda de zero a não... 10? É de 0 a 10? É o nosso NPS, é o nosso Olha NPS. só. Vamos Se a soltar o gente dedo no está 10 aí, galera. acertando no tema e tudo. Quem ainda Legal. não comentou no post da mentoria, tá bom? Deixando o arroba lá, a gente vai seguir de volta. Os comentários de vocês vão participar do sorteio de 3 livros aí do Daverson, que está realmente imperdível. E agora algumas perguntas, eu vou falar primeiro a do formulário, as que foram enviadas Perfeito. previamente, tá bom? O Perfeito. Vamos Cleiton lá. perguntou para você: como contratar de forma assertiva uma empresa ou profissional que faça a comercialização de uma franquia? Legal. Assim, eu uso o mesmo exemplo para a contratação de pessoas. Tá? Então, o que eu fazia para contratar pessoas? Imagina, na Sub eu tinha 100 colaboradores, só na Sub. O KFC eram 65. Né? Demorava para contratar. Escutava muita gente, mas contratava bem feito. Isso serve para pessoas e para empresas. Né? Escuta muito, entende muito, demora para tomar decisão. Errou, termina com a empresa rápido ou desliga o funcionário rápido. Né? Parece um clichê, mas é uma máxima verdadeira. Então, só para você ter uma ideia, na questão de contratação de colaborador, era toda sexta-feira era dia de entrevista, precisando ou não. Né? E eu sempre falo, quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Ou seja, advogado, eu tenho 3 empresas. Contador, eu tenho 2 empresas. Né? Então, eu sempre vou olhando o que está acontecendo. Né? Sempre comparando, sempre ouvindo, com muita humildade, aprendendo sempre. Né? E dando oportunidade para todas as pessoas que em algum momento queiram prestar um serviço. Né? Então, por quê? Porque o mercado muda demais. E se você ficar acomodado, que nem ele falou de empresa de franquias, né, de contratação de empresa para vender franquias, você tem que escutar vários no mercado. Né? Escuta vários, não vai pagar nada, não vai pagar nada. Você pode escutar 10, 50. Né? Você pode ter certeza, você não vai perder tempo. Né? Então, aquela que você tiver mais afinidade, você tiver aquele. Não vai ter frio na barriga, né? Você já escutou várias, e aí você pode tomar decisão. Mas se errou, encerra rápido e parte para a próxima. Boa. Agora a gente tem aqui a pergunta do Roberto. Quais as vantagens e desvantagens entre franquia e licenciamento? Legal. Eu sempre busquei franquia por ter uma lei de franquia debaixo do braço. Né? Então, imagina, sair da Casa Bahia pagando fiéis, adquirir um projeto, né, que ficava alienado fiduciariamente ao banco os seus equipamentos, eu morria de medo de errar. Ou seja, tendo uma lei forte brasileira, eu falei, eu com cabeça de franqueado, eu quero ser franqueado, eu não quero ser licenciado. Eu tive a oportunidade de ser licenciado, mas eu não quis. Isso é uma coisa minha. Né? Agora, virei franqueador. Eu poderia ter virado um licenciador. Né? O cara ia ser um licenciado da marca externa. Mas, de novo, eu como franqueador eu ia me sentir frágil. Né? Então, eu preferi seguir pelo caminho, né, de franquia mesmo, para estar segura ambas as partes. O mercado de licenciamento ele é mais amplo.
né? O licenciado não tem tantas obrigações, assim como o licenciador também não, né? Então, por exemplo, depende do que está escrito ali no contrato de licenciamento, ele não é obrigado a atender toda hora o telefone, né? Eu, como franqueador, hoje meu telefone toca muito, meu WhatsApp, a minha extranet. Se eu fosse um licenciador, eu ia falar, não, cara, tá escrito aqui, você está usando a minha marca, vai pagar por isso, direitos e deveres muito simples, né? Então eu vejo por essa forma. E não tem certo e errado também, né? Eu prefiro o mercado de franquias. Boa. A pergunta do Silvio: como tratar a inadimplência de franqueados sem causar sérios atritos no relacionamento franqueado-franqueadora? O ROITs é a parte principal do negócio, né, de quem é um franqueador. E você tem que tomar, tem que ter uma régua de cobrança, né? E tem que ser o papel de franqueado franqueador é esse. O cara tem que pagar o ROITs, tem que pagar o fundo de marketing, porque é uma engrenagem. Se ele não pagar, ele não vai ter mais o telefone para ligar, né? Então, existem franquias que têm débito automático de royalties, né? Então, é uma ferramenta até para evitar a inadimplência. Tem franquias que cobram royalties no produto, ou seja, não existe mágica. O cara, franquia sem royalties, mas não, tá no produto, né? Então, se o cara não paga, ele pode até perder o contrato de franquia, né? Hoje a lei protege ambos os lados e pagar royalties é uma obrigação. Tendo uma boa régua de cobrança e mostrar que esse dinheiro está sendo investido, o cara não tem coragem de não pagar, né? Porque fica chato, né? Principalmente se ele é um cara, né? Se o franqueador é um cara que tem o contato de todos os franqueados, se é um franqueador perto, se é um franqueador que visita a loja, né? Então isso causa até assim, uma vergonha mesmo do franqueado, né? Ele, pô, eu tenho tudo isso de ferramenta, tenho todo esse telefone para ligar e não vou fazer a minha obrigação. Então, é uma forma de você não ter inadimplência, né? Isso aí. O Walter escreveu assim para a gente, Davidson: tenho minha empresa desde 2015, passei pela pandemia e gradualmente estou me restabelecendo. Tenho um modelo que já repliquei em 5 localidades. Gostaria da sua sugestão sobre por onde começar os próximos passos para franquear meu negócio. Pensei junto aos especialistas do Senac. Você teria outras recomendações e dicas? Hoje ele não é franqueado, não é franqueador, né? Não é, não. Ele tem um modelo que já replicou em 5 localidades e quer ser um franqueador. Legal. Hoje existem diversas empresas, né, no mercado que formatam franquia, né? E ele tem que avaliar se o negócio dele é replicado, né? Se é replicável. Então, por exemplo, uma coisa que muita franquia morre porque o produto não tem shelf life, né? O custo, a vida longa do produto não dura, sei lá, uma semana, não dura um mês. E o Brasil é muito grande, então a questão logística é muito forte. Eu, quando formatei a minha lá em 2015 e abri a primeira em 2016, eu pensei, eu tenho que ter um cardápio reduzido, tem que ser um cardápio que funciona no Brasil todo, que chegue no Brasil todo, né? Que não estrague, que não seja perecível, com técnicas, né? Obviamente, alimento com sous vide, salgado com ultra congelamento. Tive que comprar um carro freezer, né? Para eu fazer o transporte. Então, foi tudo pensado. No business dele, ele pode fazer essa autoavaliação. Será que eu funciono em outro estado? Será que a questão de substituição tributária, a questão tributária vai impactar? Porque, por exemplo, mercado de vinho muda de um estado para o outro, às vezes mata o negócio, né? Só o ISS de estado para outro muda, né? De cidade para outra, né? Então, imagina, dentro de São Paulo tem cidade com 5%, tem cidade com 2%. Então tem que analisar também a questão fiscal, né? Mas com certeza as empresas de formatação ou até o Senac, se tiver um curso, pode dar algumas informações. Mas o que eu aconselho é sempre procurem profissionais mesmo, converse com mais de uma empresa para não errar. Boa. Agora a gente vai começar a ver aqui algumas perguntas do chat. O Ismael fez uma pergunta, não sei se o Ismael ainda está aqui. Ele pergunta qual é a Grande sua. Ismael. Esse aí vai pedir música no Fantástico. Você já me assistiu umas 3 vezes, não dá nem risada mais das minhas piadas. Sensacional, te prestigiando. Sensacional. Qual a sua dica às pessoas que já têm uma empresa e querem fazer uma franquia, querem escalar o negócio, sendo que o mercado é difícil, não é qualquer banco que tem um empréstimo, que oferece o empréstimo, está complicado. Qual é a sua dica para quem quer escalar o negócio?
Olha, se não tem muito capital, obviamente começar em círculo. Eu não tinha muito capital lá em 2015, 2016, eu comecei ali no ABC, São Paulo capital, é, crescendo devagarzinho. Eu não tinha dinheiro para formatar a franquia, mas eu tinha uma escola. Eu tive escola da Subway, do KFC. Então eu não contratei uma empresa. Eu fiz eu mesmo, mas eu tive uma base de 2009 a 2015. Né? Então, se hoje, com a cabeça de hoje, talvez eu procuraria uma empresa. Talvez, né, guardasse um pouco de dinheiro, porque eu errei bastante. Né? E errar hoje no Brasil significa gastar muito dinheiro. Né? Com a Selic do jeito que está, obviamente, o crédito está um pouco mais caro. Né? Então, vender franquia não está tão fácil. Né? Você viu o que eu falei, né? De 2016 a 2020, ali no comecinho, eu não usava as plataformas, eu não usava as mídias. As coisas foram acontecendo. Cada loja que eu abria era mais um ponto de contato, mais pessoas vendo, mais pessoas se interessando. Hoje já não está mais assim. Nós estamos em 2023. Se você não colocar dinheiro em várias plataformas, em várias frentes, as pessoas não vê. Né? Então, se ele se concentrar numa micro-região ali, abriu mais uma loja, abriu mais uma outra loja, ele vai ter uma percepção: caramba, esse cara está dominando aqui a minha cidade, está dominando aqui o Centro-Oeste. Né? E tem que pensar nessa questão também do produto. Né? Eu sei que o nosso amigo aí tem um bolo muito bom, trabalha com bolos maravilhosos, mas tem que ver essa questão do shelf life, tem a questão de não passar o segredo para o franqueado. Né? Então, eu vejo muita rede que passa o segredo e depois se ferra. Só para você ter uma ideia, KFC até hoje eu não sei qual que é a farinha. Eu recebo a farinha A e a B e se mistura. Né? Até hoje os caras não passam o segredo, ou seja, o segredo de negócio é importante para o franqueador manter a sua franqueadora. Pevo também enviou várias perguntas aqui para a gente. Eu não sei se ele quer fazer diretamente, mas a primeira é: como que funciona a taxa de franquia e qual o valor mínimo e máximo em uma implementação? Não tem segredo. Por exemplo, a taxa de franquia hoje varia muito. Né? Então, ele tem que fazer uma análise ali para saber quanto que custa a equipe dele. Né? Se ele tem uma equipe enxuta, ele não precisa de uma taxa de franquia tão alta. Então, Reuters é a mesma coisa. Quanto que cabe no produto? A Subway me cobrava 12,5, KFC 11, eu cobro 5 de Reuters. Né? E 2 de fundo de margem. Por quê? É o que cabe na minha operação. Tem franquias que cobram 23% em cima do produto. Né? Então, é o que cabe. Então, essa análise é uma conta reversa. Quanto que cabe no meu produto? Né? Cabe 3%, 5, 10, 20? Não tem certo e errado. Mas o franqueado, no final do dia, tem que ter lucro. Senão, ele não abre mais loja. Por que eu abri 10 Subway? Porque tinha margem, tinha lucro. A equação era perfeita. Depois de um certo tempo, não foi mais. E aí vocês viram o que aconteceu com a Subway. Eu vendia minhas 10 e a Subway fechou umas 500 no Brasil. Agora estão retomando esse crescimento. Mas sempre cuidar com a última linha do franqueado, que ele é seu principal parceiro. Né? Eu tenho hoje multifranqueados. Por que esse cara abriu mais lojas? Não é porque eu sou bonito, é porque ele ganha dinheiro. Né? Então, a gente tem que pensar sempre com o chapéu de franqueado também, porque no final do dia esse cara pode abrir 10 lojas e pode mudar seu negócio. Né? A gente vê multifranqueados no Boticário, multifranqueados na Cacau Show com 10, 12, 15 lojas. Tá? Então, é importante pensar quanto que cabe para não matar a operação, e a taxa de franquia é a mesma coisa. Né? Eu comecei lá atrás, acho que com 30 mil de taxa de franquia. Hoje já está em 49. Né? Porque eu já tenho uma estrutura maior, mais telefones, mais pessoas ali dando suporte. A próxima pergunta é justamente isso: como que o franqueado e o franqueador ganham dinheiro? Né? Oh, Quem oh, o leva franque... mais nisso aí? Eu escutei uma frase quando eu fiz o reality show, quando desligaram os microfones, do Ale Costa, que ele falou assim: Davidson, se o franqueado ganha 10, eu ganho 10. Se o franqueado ganha 20, eu ganho 20. Tem que ser igual. Tem que ser proporcional. Né? Porque senão essa balança descasa. Sempre vai ter um com a sensação de que um está ganhando dinheiro do outro. E no final do dia tem que ser uma relação saudável. Não tem nada de errado o franqueador ganhar dinheiro, não tem nada de errado o franqueado ganhar dinheiro. Né? E isso não pode ficar desbalanceado. Senão fica um franqueador capenga, porque não sobrevive com o dinheiro do Reuters, que não dá suporte para o franqueado. Né? E aí impacta no franqueado também, porque o franqueado sem ferramenta para vender mais, para crescer, morre. Né? Então tem que ser bem equilibrado essa conta. Uma parceria total, né? Com certeza. Ainda aqui, o Tevo, como estruturar uma franquia digital no setor de educação, tipo afiliado? Você tem alguma dica?
Franquia digital de afiliado? É, no Olha, setor de educação, tipo afiliado. o setor de educação é um setor que cresce muito, né? Então, cada vez mais as pessoas buscam, né, se prepararem, e é o que eu falo, né? Tem que se preparar mesmo. Eu mesmo faço parte de uma plataforma chamada E-Mentor, que às 6 da manhã eu dou mentoria, né? O pessoal até fala, você podia estar dormindo. Eu falei, tá, mas se o cara quer ser ajudado, tem que acordar cedo, né? E a educação está crescendo muito. Então as pessoas estão buscando mais educação, que é um mercado bom, fato. Precisa ver se esse conteúdo é relevante, né? E se dá para formatar isso para franquia, se dá para replicar isso com o afiliado, porque às vezes se você dá o seu segredo de negócio para um afiliado que não está tão afim, você perde um pouco. Hoje eu tive um podcast com uma rede de marketing digital de franquias de agência, chama Guia-se, né? E o que acontece? Eles começaram a vender franquias de marketing digital até para fora do país. Só que aí, como cresceu muito, começou a perder um pouco de qualidade, né? O franqueador não conseguia segurar aquele afiliado, aquele franqueado, né? Porque não chegava um serviço de ponta para o cliente final. E aí começou meio que atrapalhar. O que ele fez? Como eu brinco, voltou para casinha, tirou esses franqueados, barra afiliados que não deram certo, reestruturou o negócio para poder crescer de novo, né? Então tem que tomar muito cuidado também de um crescimento desordenado, e eu mesmo faço entrevista todo dia com quem vai entrar na minha rede. Hoje mesmo atendi a Luísa, uma candidata que era executiva, que sonha em empreender, eu atendi ela. Eu quis olhar no olho dela, apertar a mão dela, saber a história dela. Porque mas ela vai te colocar R$ 49.000, vai te pagar royalties de 5%. Eu falei, mas se eu perceber que ela não tem o perfil, ela vai levar minha marca pro buraco e não é isso que eu quero. Então, você não pode colocar o dinheiro na frente, você tem que colocar o propósito, a sua marca, a sua vida na frente. Bom, muito bom, muito bom. A Neide está perguntando, está contando aqui para gente. Eu já fui franqueada, minha impressão sobre a franquia é péssima. Tenho vontade de franquear minha marca, mas não quero cometer os mesmos erros das empresas que fui franqueada. O jeito de não errar é se colocar no lugar do franqueado, como se a loja fosse sua? Olha, eu sempre tive esses dois chapéus, né? Então, porque eu comecei com a cabeça de franqueado, virei franqueador, sabendo de tudo que aconteceu de errado e de certo nas franquias, do quais eu fui franqueado, e isso com certeza me ajudou, né? Com certeza ela vai ter essa boa base, esse bom feeling, tá? Porque eu, quando visito loja, e eu visito muita loja, o papo, falando português claro, é reto. Porque eu fui, né, lá na ponta. Eu coloquei o boné da Subway, eu coloquei o avental, eu contava o caixa, eu contava estoque, todas as mutretas possíveis e inimagináveis eu sei, né? Aprendi várias e ainda aprendo, mas muitas eu consigo conversar e até hoje eu consigo dar dicas, né? Para manter o papel do franqueado e o franqueador. Isso com certeza vai ajudá-lo, né? E eu também sofri com algumas franquias erradas, eu fiz escolhas erradas, eu até falo isso no livro, né? Então, por quê? Porque talvez não pesquisei tanto, não participei de mentorias como essa. Então, o importante é sempre buscar informação a todo momento. Boa. Vinícius Aquino, atualmente, baseado nos dias de hoje, você teria, vamos se dizer, top 5 ramos mais viáveis para franquia ou investimentos? Quais são os top 5? Olha, é difícil, porque isso muda muito, né? Assim, as coisas mudam muito, mas o que eu percebo? Eu viajo muito buscando a informação, tá? Então, se você olhar as franquias mais valiosas do planeta, você vai ver que tem um número muito grande de alimentação ali, tá? Se você olhar os grandes franqueadores americanos, os grandes franqueados, tem franqueado que tem 300 lojas, franqueado. Eu fui num evento na IFA, em Las Vegas, e o cara sentou lá, ele tinha 300 lojas, o cara faturava bilhão em franqueado. Tá? Então, é muito parecido. Né? Eu sempre falo que a alimentação está entre os top 5. Os outros é muito difícil. Né? Eu não tenho prestado tanta atenção nesses outros segmentos. Eu tenho olhado muito o meu segmento, e dentro de alimentação, café eu sei que tem um no top 10. Né? E tem acontecido coisas no mundo por causa dessa gourmetização. Né? Aconteceu com vinho, aconteceu com cerveja, com azeite, com chocolate, e agora está acontecendo com café. Né? Então, eu tenho olhado muito o meu mercado, mas vale a pena olhar o que está acontecendo no mundo, em países desenvolvidos. Né? O que está acontecendo no mercado de franquia na Europa, o mercado de franquia nos Estados Unidos? Quais são?
Porque as tendências chegam, pode demorar, mas chegam. Né? Em 2015, quando eu tomava café no mundo inteiro, e no Brasil não tinha tanto especial, as coisas aconteceram. Hoje, em 23, tem muito mais. Né? E é bacana, eu não vejo como concorrente. Então, sempre é bom olhar o que está acontecendo lá fora, porque vai chegar no Brasil. Uhum. E qual é o prazo de contrato de franquia, geralmente? Ou Por que você exemplo, o meu é 5 anos, o da Subway era. Do KFC era 10, e da Subway parece que chegou uma época que mudou para 20. Então, também depende. Depende da relação que você quer ter com o seu franqueado. Né? Não tem certo e errado, o bom é fazer com uma boa empresa, né, só circular de oferta de franquia, que é o coração, e tem que ser um documento verdadeiro, você não pode omitir informações. Né? Então, você tem que prestar ali todas as informações do seu negócio, por isso que tem um termo de confidencialidade, mas é isso. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20. Eu já vi esses casos. Uhum. O Alex está perguntando, Daverson, se você contratou alguma consultoria especializada em franquias para estruturar a sua franqueadora. Lá em 2015, 2016, eu não tinha o capital, não contratei, mas ao longo da trajetória eu fui contratando algumas empresas para me ajudar, né, para entender. Contratei empresa de branding, empresa de arquitetura especializada, empresa contábil, tributária, financeira, e fui aprendendo. Participei de diversos eventos, né? Eu participei de um, né, chamado Euroshop, né, na Europa, que é de varejo. Eu participei da NRF em Nova York, que é de varejo americano, também muito importante. Fui no Web Summit para ver as tecnologias. Fui na IFA de Las Vegas. Esses eventos te trazem muito conhecimento. Às vezes é o preço de uma consultoria. E você conversa com muita gente e trocar a vida real ali é muito importante. O network é muito importante. Né? Eu estou indo agora um em outubro chamado Host, de hospitalidade. Com certeza vou poder aprender e trocar com muita gente do setor, do meu, por exemplo, né? E trazer insights, novidades para o negócio, que no final do dia é muito importante. Mas hoje em dia a gente tem muitas opções e com certeza vale a pena procurar e contratar para ter um telefone para ligar, para não errar. Uhum. Dona Bonitex, qual a margem mínima atrativa para atrair franqueados? Olha, o mercado sempre fala de 10, 15% de receita líquida. Né? Então, ou seja, o cara faturou 100 mil bruto, bota 10 mil, 15 mil líquido no bolso. Isso é o que está no papel. Às vezes acontece do cara conseguir 20, 25%. Por quê? Depende de vários fatores. O ponto comercial, ele tem algumas isenções. Eu tinha um franqueado que ele tirava 23%. Por quê? Ele tinha algumas isenções, tinha um aluguel baixo, ou às vezes nem tinha aluguel, dependendo da operação. Mas a gente sempre fala na média de 10 a 15% é um valor interessante. Por quê? Porque se ele coloca 300 mil no banco hoje, com a Selic do jeito que está, vamos arredondar as matemáticas, vai render 3 mil. Se ele coloca 300 mil no negócio, que vai vender 100 e deixar 10, já é 3 vezes mais. Só que esse negócio, deixando 10, ele já não vale 300 mil. Ele pode valer 400, 500 mil. Ele tem o valor tangível do negócio. Né? Eu já fiz um café que custou 150 mil e já vendi ele por 1 milhão e 650. O mesmo café. Só que ele atingiu um faturamento tão grande que o valuation do negócio foi 10, 11 vezes maior. Né? Então, muita gente esquece disso, né? Do valuation as Subways. Das 10 que eu vendi, algumas eu me dei muito mal, algumas eu me dei muito bem. Mas tem o seu valor. A última pergunta que a gente tem aqui é se câmara arbitral ajuda ou dificulta a relação franqueadora com franqueado, Daverson. Muita gente usa a estratégia de colocar câmara arbitral pelo fato de, se o franqueador quiser usar, vai pagar lá 15, 20 mil. Se o franqueado quiser usar, vai pagar lá 15, 20 mil. Depende da Câmara, depende do árbitro, depende da regra que você coloca, 2 juízes, 3 juízes. Fica caro, mas se resolve rápido. Né? Então, eu nunca quis, porque em 8 anos que eu tenho a externa, eu tomei um processo que transitou e julgou e eu ganhei. Né? E aí eu entrei com uma ação contra essa franqueada e ganhei, transitou, julgou e ganhei de novo. Então foi um caso só que eu tive. Então eu fico pensando, e eu usei a justiça comum. Né? Então eu não sei se vale a pena. Nas minhas experiências eu nunca utilizei, mas são estratégias.
Boa, o Rosenberg, nosso empreendedor aqui, apoiado pelo Estímulo, está perguntando: vi que no site da Externa que vocês não estão no Nordeste. Por quê? Tem algum plano para levar a Externa para o Nordeste? A gente cresceu em círculo, então começamos ali em São Paulo, ABC, Alphaville, aí foi para o interior de São Paulo, aí abriu duas no Rio, aí abriu duas, vai abrir em Curitiba, abriu uma e vai abrir a segunda, abriu a primeira em BH, a segunda. Então a gente foi crescendo em círculo, né? E obviamente a gente vai chegar, a gente chegou em Tocantins, né? Que é uma região já mais afastada ali do Sudeste, do Centro-Oeste ali. Então a gente começou já a olhar. Então recebemos convites de Maceió, né? Eu muito em breve vou estar na região de Fortaleza, né, tendo algumas reuniões. Então, fatalmente as coisas acontecem, né? Então, por exemplo, se tiver algum colega aí querendo abrir em Recife, alguma região, com certeza a gente joga no nosso software, avalia se tem, né, um fluxo interessante, faz as análises, faz um estudo de 5 anos para ver se para de pé, se vai ter mais de uma loja, porque às vezes não adianta você chegar com uma loja só no mercado, às vezes você tem que chegar com duas, com três. Então a gente sempre é muito pé no chão para não errar, porque dói muito quando erra, né? O Roberto está comentando aqui no chat: que horas você costuma ir ao banheiro para a gente te mostrar um projeto aí, ó. Não, isso aí é só me adicionar lá no LinkedIn, adicionar no Uma boa Instagram. tarde. A gente sempre consegue arrumar um tempo aí para ajudar e aprender também. Legal. Vamos para a última pergunta aqui agora que chegou. Na sua franquia, você disse que é de 5 anos. Se não tem o retorno, vocês reembolsam? Qual o valor da sua franquia? Já tem A uma turma gente, interessada aí, ó. a taxa de franquia é 49 mil, isso é o acesso à informação, é o pacote de acertos, né, que eu falo que não é 100%, mas é 80%. Né? E aí ele tem o investimento da loja, pode ser 200 mil no quiosque, pode ser 300 mil numa loja. Tem casos que ele consegue um ponto pré-pronto, que é isso? É um ponto que já era um café. E aí ele abre por 150 mil, então coisas acontecem. Assim como também acontece de a gente receber allowance. O que é allowance? São empresas grandes oferecendo dinheiro para a gente montar uma unidade. Semana retrasada mesmo aconteceu o Bradesco. Eles ofereceram 75 mil em dinheiro para a gente colocar uma unidade no prédio deles e deu super certo. O franqueado está super feliz. Começou o business já com 75 mil em caixa, o que é excelente. Então, essas coisas acontecem. E sem aluguel, porque o prédio que não vive de aluguel. O cara quer ali um negócio. Só que, lógico, se o cara não trabalhar, não adianta, gente. Até McDonald's fecha. Né? Então, no contrato fala, se não der certo, 5 anos, ele pode ou vender a operação para alguém mais engajado, isso acontece. Eu tenho caso na rede que o cara não tem nada de errado, desistiu, passou para um novo colega, esse novo colega dobrou ou triplicou a venda. Eu tenho casos reais na rede que aconteceu. Né? Então, a pessoa pode vender a operação e, se tudo der errado, ela vende o equipamento, vende o ponto para um terceiro. A gente, como eu disse, só teve um processo, né, em todos esses anos, porque a gente é muito parceiro, a gente realmente quer que o cara tenha sucesso. E se não é mais o momento dele, como teve uma que foi para Londres, não tem problema nenhum, a gente repassou a loja dela, ajudou ela a repassar, ela saiu com o capital, então é muito tranquilo. Olha que feedback legal que a gente recebeu aqui agora, dona Bonitex. Obrigada pela resposta. Incentivo ao empreendedorismo, Daverson. Estou empreendendo há 1 ano e o meu negócio já está com margem de 15,7%. Estou partindo para franquear. Muito legal. Parabéns. Muito bacana. É isso aí. No final do dia é o que eu falo, né? Aprender muda vidas. É muito bacana quando as coisas começam a acontecer. Pode demorar, às vezes dá vontade de desistir, mas tijolinho por tijolinho, as coisas vão acontecendo, vão acontecendo. Dificuldade vai ter pro resto da vida. Não pode, quando está em cima, deslumbrar e quando está embaixo, desesperar. A vida sempre vai ser um ciclo. Às vezes vai estar em cima, às vezes vai estar embaixo. Vamos seguindo, sempre com otimismo, é uma coisa importante, né? Sempre olhando com a metade do copo cheio, buscando alternativa e empreendendo, né? Porque é o que eu acredito que muda o país e a gente empregar pessoas, promover né, educação, é muito bacana isso. Muito bom. Eu não sei se alguém aqui dos participantes, algum empreendedor, empreendedora, tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, ou se a gente já pode partir para o sorteio. Bora partir para esse sorteio aí. Quem está Bora? me seguindo aí, @DaversonMI, vamos lá. Isso aí.
Todos que comentaram lá no post da mentoria, gente, no link que a gente deixou aí no chat para vocês, vão concorrer agora aos 3 livros do Davidson, tá bom? O Rodrigo vai fazer o sorteio pelo site Sorteador e vai falar para a gente aqui os 3 premiados da noite. Vamos lá, Rô? Tá todo mundo conseguindo ver? Sim, Eu coloquei um cupom também, tá, galera? Para quem quiser entrar na Amazon, se não conseguir ser sorteado, tá lá o Vou cupom. atualizar a página, escolher o post que a gente colocou. E aqui a gente vai carregar os comentários para fazer o sorteio. Ó, o primeiro sorteado, Ricardo Bretas, ponto 52. Tá aqui no qual, tá será? aqui o Escreve aí no Ricardo. chat. Escreve no chat aí. Ó, vamos pro segundo. Um Boa! post, Bretas ganhou, parabéns. Espero que carregar os goste aí das comentários. histórias. Segundo sorteado, multicoisas.copacabana. Legal. E por Tá aqui, último, comenta aí, pessoal da É, Multicoisas. você tá aí. Esse tem bastante SKU, hein? Boa, Alex. Último sorteado. @cria_criatura. Bob Fields. Se Tá tá aí, aí. faz um comentário aí. O Alex falou que fica doido com os SKUs. Eu imagino, cara. É desafiador uma empresa com muitos SKUs, mas é bacana. Eu gosto bastante da Multicoisas. Lindolfo, né? Pessoal lá do Centro-Oeste. O livro ficou um livro muito legal, galera. Assim, eu tenho recebido muitos feedbacks, porque fala um pouquinho das voltas ao mundo, fala um pouquinho aí do mundo do café, dicas. É uma biografia, então conta um pouco da toda a trajetória, né, de vida, de família. Mas eu espero que quem ganhou aí goste bastante. Depois me mande inbox lá no Instagram, no LinkedIn. E quem quiser comprar também, aproveita o cupom de desconto aí, porque eu acho que na Amazon também tá com 10, então fica acho que 20%, se eu não estou enganado. Muito bacana. Foi um Ai, prazer, viu, ter vocês aqui, participar, estou muito feliz. nossa, olha, acabou, Daverson. E todos os presentes, em nome do time Estímulo, muito obrigada por dedicar tempo, por fortalecer a causa do empreendedorismo. Esse tipo de mentoria ajuda muito, apoia. Imagina poder conversar com alguém que já trilhou esse caminho, isso é muito rico, isso é muito intenso. Se alguém ainda tem mais alguma dúvida, o canal do Estímulo, os nossos contatos, escreve para mim, escreve para o grupo, né, através lá do WhatsApp, manda no privado, o que a gente puder fazer para apoiar, tá todo mundo no mesmo barco, né? Então a gente se ajuda. Muito obrigada, Daverson, foi incrível a sua história, realmente é muito inspiradora, é incrível. Tomar um café com você. Espero que um dia todos possam ter essa oportunidade aí no Externa Café. Ah, com certeza, a gente pode marcar aí um café aí coletivo, imagina que bacana, o pessoal tomar um café da externa, a gente bater um papo. Quem está em outros estados, outras cidades, se tiver uma externa próxima, faz aí uma visita, manda uma foto lá, me marca. E é um prazer estar podendo ajudar. E se alguém quiser depois perguntar alguma coisa no privado, se ficar com vergonha, não tenham vergonha. Eu abordei muita gente ao longo da trajetória. Nunca imaginei que o Caíto Maia ia me ajudar, Geraldo Rufino, Ale Costa, próprio Wilson Poit. Então, acho que as pessoas têm que estar interagindo, perguntando, tirando dúvidas mesmo, porque isso ajuda demais a evitar erros. E erro, como eu disse, custa dinheiro. Então, não se acanhem, vão para cima que vai dar tudo certo. Muito obrigado aí, foi um prazer estar com vocês. Obrigada. A gente espera você aqui mais vezes, viu? Para bater um papo com a gente aqui. Na próxima, a gente vem tomar um café no Papo de Conta, Empreendedor. Todo mundo com um conta, cafezinho. boa, conta comigo. Um grande abraço, Tá galera. bom? Valeu, Boa obrigado, noite, boa noite. pessoal. Excelente semana. A gente Valeu, se vê em breve. tchau, boa Tchau, noite. tchau. Obrigada.